Tudo bom? Boa noite, boa noite. Cheguei certinho com vocês. Salve, salve. Tiago, né? Sempre o primeiro, Tiago. Tiago, Gabina, Lívia, Duda, João, Letícia, MF, Jess, Maria Vitória, Galvão, Joab, Caião, Zac. E aí, meus queridos? Bom ver vocês, ó. Tem alguns aí mostrando suas faces bonitas. Então vamos começar aí com o nosso aulão de Química para fechar nossa terça-feira. Amanhã tem mais, hein? Compareça. Então, entendendo a pandemia, primeiro eu queria começar com um videozinho para vocês. Consegui o mouse aqui. É, tem que ir lá. Uhum. Só que a gente vai ter que liberar o som aí pelo computador. Não precisa do som, não. Não precisa? Ok. Fala aí pra mim. Olha o videozinho dele. Pode deixar pequeno. E galera, só para a gente fazer essa introdução, então, videozinho mostrando aí uma construção, uma modelagem 3D que fizeram do coronavírus. E aí no vídeo ele está falando em outro idioma, ele está falando a composição do vírus. Composição do vírus. Então pode ver, ó. Aqui tem vários conceitos de bioquímica. Tem proteínas, composição deles. A gente já vai ver uma imagem que vai mostrar também um esqueminha do coronavírus. Aminoácidos, tem tudo a ver com proteínas. Uma bicamada fosfolipídica e um material genético do tipo RNA. Olha só que interessante, como é que é por dentro. Tem essa camada ali, a bicamada fosfolipídica por fora. E dentro tem um material genético. Várias proteínas. Pode passar. Então aí está a estrutura química simplificada para vocês. Então nós temos, olha só, uma proteína e um genoma de RNA, uma proteína N, uma proteína M, uma proteína E, uma proteína S, uma bicamada fosfolipídica. Então essa é a representação de como é esse tal do vírus, né, o SARS-CoV-2, causador do Covid-19. Então, começando com proteínas e aminoácidos, tem tudo a ver uma coisa com a outra. A gente obtém proteínas a partir da alimentação de carne, de ovos queijos. E a gente vai relacionar com coisas de química orgânica que a gente já estudou esse ano. Então, olha só, galera. Aqui a gente tem dois grupos funcionais. Um grupo ácido carboxílico e um grupo amino, da função amina. Por isso o nome aminoácido. É um grupo amino e um grupo ácido carboxílico em uma mesma estrutura. Essa aqui é a representação genérica dos alfa-aminoácidos, que são esses aminoácidos que vocês ouvem falar nas aulas de biologia. Pressiona F11 aí que o navegador vai forçar a tela cheia. Voltamos. Então, a gente estava falando dos aminoácidos. Aqui é aquela representação do aminoácido. Aí, professor, mudou um negócio. Agora tem uma carga positiva e uma carga negativa. De onde veio isso? Isso é natural. Né? No meio, a gente tem um meio aquoso. Em tudo que é vida tem um meio aquoso, tem água. E onde tem água também tem H+, tem OH-. Então, a função ácido carboxílico, ela pode estar na forma protonada, que é quando tem um hidrogênio, OH aqui, ou na forma desprotonada, que é quando libera H+. Então, ácido carboxílico, libera H+, conceito de Arrhenius. Aqui é a base. A base não no conceito de Arrhenius, porque não tem hidroxila, não tem OH.
é a base do conceito de Bronsted e Lowry. A base quem recebe o H+. Pode ver, era NH2, agora é NH3+. Então, o lado ácido carboxílico é ácido, libera H+. O lado amino é básico, recebe H+. Então, dependendo do pH do meio, o aminoácido pode estar numa forma desprotonada, com uma carga negativa, numa forma protonada no grupo amino, com uma carga positiva, ou até, inclusive, nessa forma que ela é positiva num lado e negativa no outro. Ela tem duas cargas, tem até um nome, zwitteriônica. Forma zwitteriônica, porque do alemão, zwei é 2. Então tem duas cargas. Temos 20 aminoácidos, 9 deles essenciais e 11 não essenciais. Certo? Vocês já estão familiarizados lá das aulas do Tainha? Obrigado. Bota mais um só para ter certeza que tem, né? Mais um. Sim. Tá certo, né? Uhum. Aí é só para mostrar para vocês, galera, os aminoácidos. Aí são os 20 aminoácidos, nesse e no próximo slide. O que diferencia um aminoácido do outro é só esse grupo que está destacado, com essa cor mais sozinha. Então a glicina tem o grupo aminoácido com o R, o substituinte, um hidrogênio, simples hidrogênio. A glicina é o aminoácido mais simples de todos. Detalhe, é o único dos aminoácidos, a glicina, que não possui atividade óptica. O que é necessário para apresentar atividade óptica? Precisa ter um carbono do tipo assimétrico, do tipo quiral. Lembra? Vocês viram isomeria óptica não há muito tempo. Então esse aqui não é carbono assimétrico, porque tem dois grupos iguais ligados a esse carbono. Então não apresenta isomeria óptica. Todos os outros apresentam pelo menos um carbono quiral. Portanto, apresenta isomeria óptica. Aí tem outros grupos, eles podem ser classificados de diversas formas. Tem os carregados, os não carregados, os ácidos, os básicos, os que têm anel aromático. É isso. Depois vocês podem olhar com mais calma essas estruturas e diferenciar umas das outras, ver como podem ser feitas essas classificações. O que acontece com os aminoácidos? Por que eles têm a ver com proteínas? Os aminoácidos reagem entre si para formar os dipeptídeos. Acontece uma chamada ligação peptídica. Um aminoácido, com o lado ácido carboxílico, reage com o lado amino. Galera, é uma reação ácido-base. É o ácido de um lado, a base do outro. Só não é uma base tradicional, mas é uma base de Bronsted Lowry. Então, tem o grupo ácido, o grupo básico. Aqui libera uma água. Liberou uma água. E aí, o C-O, a carbonila, se liga ao nitrogênio. A carbonila ligada ao nitrogênio forma-se a chamada ligação peptídica, também chamada de ligação amídica. Por que será que tem esse nome, ligação amídica? Olha para esse produto, o dipeptídeo, a união de dois aminoácidos. Que função que a gente tem aqui agora? É uma função nitrogenada. Com a carbonila junto, é a função amida. Função amida, por isso ligação amídica. Então agora a gente não tem mais um ácido carboxílico e uma amina. A gente tem uma amida. Porém, nas extremidades, a gente continua tendo amina e ácido carboxílico. Por isso, essa reação pode continuar acontecendo. Se vier outra molécula de aminoácido, o lado amino pode reagir com esse lado ácido carboxílico. Outra molécula de aminoácido, o lado ácido, pode reagir com esse lado amino. E assim vai. E aí vários aminoácidos vão se ligando, formando um dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo, até formar um polipeptídeo, que é um polímero natural. Uma macromolécula com centenas, milhares de aminoácidos conectados, formando uma grande molécula. E aí sim é a proteína. Já passei. Obrigado. Então olha lá, a proteína genericamente pode ser representada assim. Várias ligações peptídicas unindo o que antes eram os aminoácidos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a proteína. Então, a estrutura de uma proteína, vocês já devem ter visto isso também nas aulas de biologia, né? Essa área se chama bioquímica, não é à toa, a gente mistura os conceitos. Estrutura primária
de uma proteína? A estrutura primária é quando justamente começam a fazer essas ligações peptídicas. Posso mais? Uhum. Mais um? Eu posso? Fica à vontade. Obrigado. A estrutura primária, então, é a união de diversos aminoácidos, que a gente acabou de falar ali por ligação peptídica. Aqui está um exemplo. Olha só, os aminoácidos, eles são representados por 3 letras. A glicina é GLY, do inglês. Tem a leucina, LEU, e assim vai. Metionina. Então, aqui tem a arginina, tem várias. Aí elas estão ligando, aqui é uma estrutura primária, então. A estrutura secundária já é, você tem que imaginar que a gente deu primeiro um zoom, deu um zoom bem grande a ponto de conseguir ver a estrutura química. Agora a gente vai afastando. A estrutura secundária já é olhando um pouco mais de longe, quimicamente falando, e a gente já tem, então, diversas ligações peptídicas no que está sendo representado por colorido. Só que começa a influenciar a forma espacial em que essas moléculas estão. Então, existem 2 principais formas espaciais com que essas moleculinhas dos aminoácidos se ligam e vão se organizando. Existe a forma alfa-hélice, a gente conhece bastante por conta do DNA, que tem a dupla hélice. Então, aqui é só uma hélice, não é uma hélice dupla, como no DNA, mas é um formato de hélice, está representado aqui em rosinha, aqui em cima. E tem as folhas beta. As folhas beta é uma outra estrutura mais chapada. Né? Várias moléculas ligadas, aí de repente ela dobra, e aí elas vão interagindo. Uma camada de cima com uma camada de baixo. Aqui a gente também tem interação. Interação entre nesse hélice tridimensional, a gente tem interação entre os grupos que vão se aproximando aqui. Essa é a estrutura secundária. A estrutura terciária é mais complexa ainda. Olhando mais de longe, a gente tem ainda um aglomerado de várias folhas beta e alfa-hélices, formando uma macromolécula, algo já bem grandão. E a estrutura quaternária é a forma final da proteína, que é muito complexa e é composta por alguns grupos terciários. Olha só, esse é um grupo terciário. Aqui nesse exemplo a gente tem 3 grupos terciários conectados para formar a grande estrutura quaternária da proteína. Tranquilo, pessoal? Não se esqueçam, bebam água aí. Lá a gente também falou da bicamada fosfolipídica. O que são esses fosfolipídios? Bom, começa com fósforo. É uma sugestão já de que ele tem o elemento fósforo. E lipídios tem a ver com a composição dos lipídios, que são óleos e gorduras. Então, olha só, o fosfolipídio ele pode ser representado de uma forma simplificada com esse desenho aqui. Parece um espermatozoidezinho, mas ele tem 2 caudas. Beleza? Tem a cabeça polar, a parte polar onde fica o grupo fosfato, ligado a cadeias carbônicas. Então, olha só, um grupo fosfato no meio de compostos orgânicos. Então, fosfato ligado a cadeias carbônicas. Aqui tem uma carga positiva, aqui tem uma carga negativa. Então, aqui realmente está bastante polarizado, tem bastante carga aqui. Já as caudas, olha só, qual é a composição principal das caudas? Carbono e hidrogênio, semelhante à estrutura dos hidrocarbonetos, que são apolares. Então, a gente tem a cabeça polar e as caudas apolares. É uma molécula que consegue ser bastante versátil. A parte polar interage bem com coisas polares. A parte apolar interage bem com coisas apolares. E assim, a bicamada fosfolipídica, bicamada, é porque, olha só o que vai acontecer. Essas estruturas do fosfolipídio vão interagir com outras estruturas de fosfolipídio, como está representado aqui, ó, uma bicamada. A gente tem então o fosfolipídio e aqui do outro lado outro fosfolipídio. Repara que a cauda, que é apolar, interage com outra cauda apolar. Lembra a regra da solubilidade? Semelhante dissolve semelhante. Então, o que é apolar interage bem com o que é apolar. O que é polar interage bem com o que é polar. Por isso as cabeças estão todas unidas, de um lado e do outro, e as caudas também estão interagindo ali no meio. A gente vai falar mais sobre essa estrutura da micela, comparando com a bicamada fosfolipídica.
certo? A gente vai falar da micela quando a gente falar dos sabões. Sabões e detergentes num formato, numa estrutura semelhante com o que forma aqui também. Também é uma molécula representada dessa forma. Uma cabeça polar, uma cauda polar. Só que no caso de sabão e detergente, muda os componentes químicos do que é a cabeça e o que é a cauda. Beleza? Aí é mais uma imagenzinha para vocês verem o que é essa bicamada fosfolipídica. Aí no caso, representando mais em células humanas. Quando a gente falou lá da estrutura genética, era RNA. Vocês lembram bem as diferenças, né, de DNA para RNA. Né? A diferença principal do DNA para o RNA é a base nitrogenada uracila. Certo? A uracila faz parte do grupo do RNA, enquanto a timina faz parte do DNA. São ácidos nucleicos. DNA tem essa dupla hélice e o RNA é uma hélice simples. Tranquilo? O RNA também é isso aí. E aí agora a gente vai para outra parte da nossa aula, que é então a química dos saneantes. Como que funciona, né? Essa questão de por que o sabonete a gente tem que lavar a mão o tempo todo, né? Tem que se higienizar, o álcool em gel, né? Tem que botar depois a máscara que você usou, tem que botar ali em molho no cloro. O que acontece? O que tem de química em tudo isso? Eu me baseei, né, nesse um vídeo e um artigo aqui bem interessante. O interessante é que foi um artigo provavelmente feito em época de pandemia, feito com pessoas comunicando à distância, porque tem 4 autores, e cada um é de um estado diferente do Brasil. Então a gente tem alguns conceitos interessantes depois, é importante vocês depois lerem e anotarem com calma esses conceitos para ajudar na redação, caso caia algum tema relacionado à pandemia. É importante você saber a diferença entre desinfecção, antisepsia e esterilização. Beleza? Depois dá uma olhadinha com calma, eu vou disponibilizar para vocês o material. Álcool em gel. Álcool em gel, o mais famoso hoje em dia é o famoso 70. Álcool em gel 70. O que significa esse 70 graus INTP? Esse 70 graus INTP é uma forma de dizer que a composição do que está aqui dentro, que a gente chama de álcool em gel, é 70% álcool. Não é 100% álcool, não é 100% etanol. Quando a gente fala álcool, o álcool comum é o álcool etílico, o etanol. E não é 100% etanol, é 70% etanol. Só que é 70% volume ou é 70% em massa? Vocês já viram naquele álcool comercial, o álcool de cozinha, que está escrito assim, por exemplo, álcool de cozinha 46 GL. Já viram GL ali? Ah, esse aqui é diferente. Pode ver, não é a mesma coisa. O 46 GL, se mudasse para 70 GL, seria a mesma coisa que 70 graus. INPM? Não, não é a mesma coisa. O graus GL é uma concentração em volume. Concentração em volume. 46 GL significa que 46% do volume do que está dentro do recipiente é álcool, etanol. 70 graus INPM é porcentagem em massa. Então, 70% da massa que está aqui dentro é etanol. Mas não é a mesma coisa, professor? A massa e o volume não vai ser igual? Apenas se a densidade fosse 1. E qual que é a substância que possui densidade igual a 1 grama por ml? Água. O etanol não tem densidade 1. A densidade do etanol é aproximadamente 0,8 gramas por ml. Significa que cada 1 ml de álcool tem uma massa de 0,8 gramas. E para a gente entender bem o que acontece com o álcool, como é que o álcool consegue interagir e acaba até eliminando, matando o vírus, a gente precisa falar sobre compostos polares e apolares, que a gente já veio comentando agora há pouco, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse conceito muito importante para a química, polaridade dos compostos. Então, o etanol, ele possui o seu grupo funcional hidroxila, que é a parte polar da molécula, né? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo de todos os elementos, significa que ele atrai os elétrons para si.
Então, esse lado da molécula está mais polarizado, tem mais elétrons desse lado. Já o outro lado é o lado da cadeia carbônica. E como a gente já falou antes, o lado que tem carbono e hidrogênio, o lado hidrocarboneto, tem características mais apolares. Então, essa molécula tem um caráter anfifílico. O que é anfifílico? Filo é afinidade. Anfi é dois, nem anfíbio. O anfíbio ele nasce na água, depois vive na terra. Vida dupla, anfíbio. Anfifílico, afinidade dupla. Ele tem afinidade com coisas polares, por causa do OH, e afinidade com um pouquinho com coisas apolares, por conta desse pequeno pedaço de cadeia carbônica que ele tem. Então, olha só, o lado apolar, e se liga nesse nome, o lado apolar não gosta de água, porque a água é polar. Então, o lado apolar que não gosta de água é hidrofóbico. O lado apolar é hidrofóbico. O lado polar é hidrofílico, tem afinidade com água, é amigo da água. Então, o lado polar, o OH, é solúvel em água. Por isso que o álcool se mistura em água. Não tem como. Você pode adicionar quanto de etanol você quiser em água, não vai formar duas fases como água e óleo, não vai formar corpo de fundo. Não, sempre se mistura. A solubilidade do etanol em água é infinita. Sempre forma uma mistura homogênea. Porém, por conta da cadeia apolar que tem aqui também, o etanol consegue interagir com compostos apolares, como, por exemplo, componentes da gasolina. A gasolina, que vem do petróleo, que é rica em hidrocarbonetos, então ela é principalmente apolar. A gente tem na gasolina que é vendida por aí uma certa porcentagem de etanol, mais ou menos 25%, tem uma legislação, o valor mínimo ali entre 22% e 26%. Então, o etanol ele interage bem com os componentes apolares que estão na gasolina. Então, ele é anfifílico, ele é amigo dos dois. Interage com coisas apolares, interage com coisas polares. Lembrando que água e os hidrocarbonetos não se dão bem. Por isso eles são chamados de hidrofóbicos, os apolares. Beleza? A lei de semelhantes que eu falei antes para vocês. Então, semelhante dissolve semelhante. Então, substâncias polares se dissolvem melhor em solventes polares. Substâncias apolares se dissolvem melhor em solventes apolares. Também existem solventes orgânicos. Solventes orgânicos são apolares. Como é que vamos saber se uma molécula é polar ou apolar, quando não é um composto orgânico, que tem um grupo funcional, como o etanol? Uma molécula menor, CO2, H2O, como é que eu vou saber se ele é polar? Isso é bem importante, galera. Então, olha só, o composto ele é apolar quando ele possui apenas ligações covalentes apolares, ou seja, ligações entre elementos iguais, como na molécula de O2, ligações entre elementos iguais, ligações covalentes apolares, a molécula é apolar. Mas tem como a molécula ser apolar, mesmo ela tendo apenas ligações polares. Depende aí da geometria. O CO2 tem essa geometria linear. Então, a ligação polar entre carbono e oxigênio puxa os elétrons na direção do oxigênio, que é o mais eletronegativo. Só que do outro lado tem a mesma coisa. Como do outro lado tem a mesma coisa, o outro oxigênio também puxa no sentido oposto, na mesma intensidade. Ou seja, qual é o resultado da soma desses vetores? É nulo. Um vetor anula o outro. Essa molécula não vai apresentar polaridade. Ou seja, os elétrons não foram puxados nem para um lado nem para o outro da molécula. A molécula é apolar. Já a água também tem ligações covalentes polares, mas a água é polar. Por quê? Porque a geometria da água não é linear. A geometria da água é angular. E essa geometria angular faz com que os vetores não se cancelem. Ó, o vetor está tortinho em relação ao outro. Então, se você somar esses dois vetores, essas duas setinhas, você vai ter um vetor resultante apontando para cima. Então, a molécula tem um vetor resultante, o momento de dipolo elétrico, o μ é diferente de zero, a água é polar, portanto.
Por mais que você não precise lembrar sempre na ponta da língua toda essa explicação, uma coisa que você não pode esquecer nunca: a água é polar. Beleza? A água é polar. Aí a gente tem uma tabelinha mostrando que o etanol ele é infinitamente solúvel, como eu comentei antes. Assim como o etanol, o metanol, o propanol também são infinitamente solúveis. Está vendo que o butanol, o quarto, o butan 1-ol, ele não é infinitamente solúvel. E o pentan 1-ol, o pentanol aqui, ele é menos solúvel ainda. E se eu colocasse o hexanol, o próximo álcool, ele ia ser menos solúvel ainda. Porque o que está mudando de um para o outro? O número de carbonos. Quanto mais carbonos, maior é aquela parte apolar da molécula. Lembra que a gente viu? Tem a parte polar, que é o grupo funcional, e a parte apolar, que é a cadeia carbônica. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a parte apolar, mais hidrofóbico fica a molécula, menos solúvel fica a molécula em água. Beleza? Então não dá para a gente generalizar dizendo que todo álcool é solúvel em água. Não, não é bem assim. Álcoois de cadeia pequena, sim, são muito solúveis em água. Mas quanto maior a cadeia, menos solúvel. Aqui a gente vai conseguir ver agora o efeito do álcool na estrutura das proteínas, galera. Então, olha só, essas linhas pretas aqui estão representando as proteínas, lembra? São aquelas cadeias gigantescas dos aminoácidos conectados uns nos outros, que a gente viu ali, os polipeptídeos. Então, a gente tem pedaços aqui representados das proteínas. Então, esses pedaços podem ser apolares, ou esses pedaços podem ser polares. E aquela estrutura que a gente viu, a estrutura alfa e a estrutura beta, elas interagem as moléculas dos peptídeos por conta das forças intermoleculares. Olha só o que está sendo destacado aqui. Ligação de hidrogênio. Uma força intermolecular forte, que acontece com H-FON. Lembra? Hidrogênio ligado a oxigênio, flúor ou nitrogênio. Então aqui tem OH, é um fenol. E aqui tem o COOH, um ácido carboxílico. Eles fazem essa interação, ligação de hidrogênio. Beleza. Isso aqui é antes do álcool, tá? Antes do álcool tem essas interações, as proteínas interagem. Um lado apolar com o outro apolar, um aromático aqui, hidrocarboneto, interações fracas, do tipo forças de London, que é aquele de polo induzido, de polo induzido. Agora, o que vai acontecer? Na presença de... O que é isso aqui, professor? Isso é etanol. Se liga que aqui tem o etanol, tem 2 carbonos e o OH. Olha o que o etanol vai fazer. O etanol, ele justamente porque tem aquela parte polar, ele vai interagir com um dos compostos polares. Então ele quebra essa interação aqui, ó. Quebra essa interação e entra no lugar. E a parte apolar estava conectada de forma mais fraca? Mas estava conectada. Ele também consegue entrar aqui. Ele também consegue atrapalhar e separar, então, esses grupos. O álcool, ele é amigo de todo mundo, ele é anfifílico, mas ele é tão exaltado, que ele acaba separando, então, os outros dois que estavam juntos ali de boa, tentando conversar. O álcool chegou e, em seu centro das atenções, separou eles. Isso vai destruindo toda aquela estrutura da proteína. Vai separando os grupos, as moléculas vão se quebrando, porque o etanol chegou. Então, para revisar as forças intermoleculares, nessa tabelinha, vamos em ordem de força, tá? Em ordem de intensidade. O mais fraco se chama de polo induzido, que acontece entre moléculas apolares. Uma molécula apolar interagindo com outra apolar, a interação é fraquíssima. Dipolo induzido, também chamado de dipolo instantâneo, ou até forças de London, como estava escrito aqui. Um pouquinho mais forte, dipolo, também chamado de dipolo permanente, acontece entre moléculas polares. Já a ligação de hidrogênio, que eu comentei antes, também chamada de ponte de hidrogênio, ela é um caso especial do dipolo-dipolo. É uma interação dipolo-dipolo mais intensa, porque tem hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Como flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 elementos com maior eletronegatividade,
a ligação do hidrogênio com esses três em especial, ela é mais polarizada, tornando essa interação mais forte do que as outras. Ainda existem interações mais fortes, só que aí não são entre moléculas. Tá? Das forças intermoleculares, são essas três. Quando a gente tem íons presentes, então compostos iônicos, sais, aí a gente tem interações iônicas, ou íon dipolo, que é a interação entre um íon e uma substância polar, como por exemplo o sal interagindo com a água. Quando você joga sal no copo d'água, o sal vai interagir com a molécula de água. É uma interação íon-dipolo. O sal é o íon e a água é uma molécula polar. E tem a interação entre os metais, que também é muito forte, a interação metálica. Produção, como estamos de tempo? Temos mais aproximadamente 1 minuto. Tá. Olha só, a gente falou bastante do álcool. O álcool ele também vai conseguir, então, quebrar essa estrutura bicamada fosfolipídica. Da mesma forma, o álcool chegou, vai interagir com a galera, vai separar. De maneira análoga, os detergentes e amaciantes que mudam a composição são sais de amônio quaternário, que tem essa forma aqui, tem essa estrutura também suiteriônica, também tem duas cargas, ó, positiva e negativa. Também vai fazer interações com a parte polar, a parte apolar. Então só vai mudar a composição, mas a explicação química de como os amaciantes e os detergentes também vão destruir o vírus é semelhante. É por conta dessas interações que esse grupo vai chegar fazendo na proteína. Beleza? Aqui tem uma representação, então, das interações sendo rompidas. Olha só, antes, interações bonitinhas entre esses amarelos, que é a bicamada fosfolipídica, tá, do vírus. Aí chegou o sal de amônio presente no amaciante. Ele vai querer se misturar. E nessa misturada ele acaba atrapalha aquela estrutura que estava bonitinha formada e fica uma bagunça, o vírus morre. Beleza? Esse a gente falou na última aula, como se forma sabão, a reação de saponificação, que forma as micelas que eu comentei antes ali. Também moléculas desse mesmo estilo. Tá vendo? Sempre a gente está falando de polaridade. Beleza? Aqui a gente tem a explicação de como o cloro funciona. A gente vai falar melhor sobre o cloro quando a gente chegar esse ano na parte de eletroquímica, para poder falar por que o cloro é um excelente agente oxidante. O cloro é um excelente agente oxidante, que ele oxida as estruturas do vírus e mata ele oxidando. Então a gente vai explicar melhor isso aí nas nossas aulas de eletroquímica. Beleza?